Muito bem. Então já louvamos, já oramos, vamos então abrir a palavra. Bom, nós já falamos sobre o livro de Lamentações, falamos sobre a mensagem, isso é o coração de Jeremias, o coração de Deus diante da destruição de Jerusalém, diante dessa etapa final do juízo de Deus e diante dessa situação tão triste que veio sobre o povo, né? Assim, quando você imagina Jeremias e outros que sobreviveram e que tinham uma ideia, assim, que tinham vivido dentro de uma cidade habitada, ver tudo destruído e não só a tragédia humana, mas a tragédia divina também, de sentir que o templo de Deus e que todo o propósito de Deus estava, pelo menos, interrompido, mas a impressão que se dava é que tinha realmente acabado tudo, né? Que estava finalizado. Então, agora nós vamos voltar para o livro de Jeremias, mas antes de voltar para Jeremias, nós vamos para 2 Reis 25, o último capítulo de 2 Reis. Porque tem um pouquinho de história sobre o que aconteceu com o remanescente. Esse remanescente está ficando muito reduzido, né? Porque eram 12 tribos, 10 foram levados para o cativeiro mais ou menos 130 anos antes. Então, de 12 tribos, 10 foram levados para o cativeiro. Quando fala foram levados para o cativeiro, sempre ficam alguns, não foram todos. Mas foi uma grande parte da população, ficaram alguns, mas o reino, o governo, aquele povo, aquela situação, aquela nação que existia antes, não existia mais. Então isso já tinha acontecido no tempo de Isaías. Depois, no tempo de Ezequias, que é 100 anos antes desse episódio aqui, o rei da Síria veio outra vez. Quer dizer, foi pouco depois do cativeiro das 10 tribos. Pouco depois veio contra Judá, quase que leva. Houve também, alguns foram levados para o cativeiro naquele tempo, mesmo de Judá, e quase que leva Jerusalém, mas nós sabemos a história, como Deus fez um grande livramento e não foi daquela vez que Jerusalém foi embora. Mas foram alguns e houve alguma destruição. E depois de Josias, que foi uma restauração, foi um tempo bom, aí houve 3 etapas de cativeiro. 3 etapas. Para a gente se identificar com figuras bíblicas, Daniel foi na primeira, Ezequiel foi na segunda, e agora essa época agora que os filhos de Zedequias foram mortos e ele foi para o cativeiro, Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído e mais alguns foram levados para o cativeiro. E cada vez dessas últimas, principalmente da segunda leva e agora da terceira, fala assim, que ele levou bastante gente embora e só deixou os mais pobres na segunda. Na terceira também, ele levou mais uma leva e falou assim, que aí ele deixou os mais pobres ficaram. Então nós já estamos com um remanescente pequeno e vamos ver o que vai acontecer, que a história, infelizmente, essa parte da história não acabou. Felizmente a história não acabou, porque depois vem restauração. Então a história não acabou, mas ainda tem uma parte, um capítulo, que é triste para esse último remanescente que ficou. E é triste, nós vamos focar bastante na vida de Jeremias. A gente tem falado bastante sobre ele e nós temos mais um pouco para falar sobre Jeremias. Nós já mencionamos o fato de que Jeremias foi considerado assim, o profeta que mais sofreu. Quando os judeus liam Isaías 53, que fala do servo sofredor, eles não entendiam que era o Messias. Alguns achavam que Isaías 53, que fala do servo de Deus que sofreu e tanto, alguns pensavam que essa profecia era a respeito de Jeremias. E quando Jesus perguntou para os seus discípulos, quem que o povo fala que eu sou? Eles citaram Elias
e citaram Jeremias, ou um dos profetas, ou João Batista e tal. Então, Jeremias realmente se destaca muito, mas a vida dele é muito triste. A vida dele é realmente assim, ele sofreu bastante e o final não foi melhor. Então vamos lá, 2 Reis 25. Aqui está bem resumido, mas eu queria só ler esse relato que está aqui. Em 2 Reis 25, que é o último capítulo do livro, ele descreve, nessa parte nós já estudamos, ele descreve como a cidade de Jerusalém caiu para a Babilônia, como eles quebraram tudo, né? Só para vocês confirmarem isso, no versículo 12, 25, 12, ele fala que ele deixou, porém, dos mais pobres da terra, deixou o capitão da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Você pode facilmente tirar a conclusão de que esses mais pobres da terra, antes eles não tinham terras. Então, ou os donos das terras morreram ou foram levados para o cativeiro. Então, para não ficar vazio, sem ninguém, ele deixou alguns dos mais pobres para, de repente, eles tiveram acesso a essas terras e iam poder plantar e colher e ter o que comer, né? Bom, aí então relata tudo sobre como Zedequias viu os filhos dele sendo mortos e depois tiraram os olhos dele e ele foi, versículo 21, o rei de Babilônia os feriu e os matou, os outros os que eram chefes de alguma coisa, ele os feriu, os matou em Ribla, assim Judá foi levado preso para fora da sua terra. Então agora 22, que vai descrever o que aconteceu com os pouquinhos, esses mais pobres e os pouquinhos que ficaram na terra. Então versículo 22, porém, quanto ao povo que ficara na terra de Judá, Nabucodonosor, rei de Babilônia, que o deixou esse povo ficar, nomeou sobre ele governador a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Esse é um judeu, não é um cara de Babilônia. Então, Nabucodonosor escolheu alguém, não sabemos exatamente qual foi o critério dele. O que a gente sabe, assim, pesquisando esses nomes, é que tanto, ele é filho de Aicão e filho de Safã. Esses nomes foram citados no tempo de Josias. Safã era um escrivão e parece que Aicão foi assim, porque quando, lembra a história de Josias, quando ele era criança, quando se tornou rei, e depois, quando ele ficou mais velho um pouco, ele mandou arrumar, o templo, que estava tudo em ruínas, e quando eles estavam consertando, reformando a casa do Senhor, eles acharam, quer dizer, era tão perdido assim, acharam a lei, um livro da lei, que talvez era o Pentateuco, os primeiros livros de Moisés, pelo menos Deuteronômio. Eles acharam dentro do templo o livro, as escrituras, e aí trouxeram para Josias e leram para ele. E enquanto ele lia, e aí a gente imagina lá aquele capítulo 28, lembra? Um capítulo grande de Deuteronômio que fala, se vocês forem fiéis, eu vou trazer essas bênçãos sobre vocês, mas se vocês forem infiéis, eu vou fazer isso, isso e isso. Então é um capítulo longo, Tem um em Levítico que é assim e tem um que é Deuteronômio, que Deuteronômio é Moisés repetindo o que já tinha sido falado antes. Então, a gente imagina que ele leu isso aí, porque quando Josias ouviu tudo que Deus prometeu fazer quando o povo não guardasse a aliança, quando o povo não fosse fiel a Deus, ele ficou muito alarmado, diz que ele rasgou as roupas, ele ficou muito alarmado, e aí ele mandou uma comitiva, ele mandou algumas pessoas para uma profetisa, Hulda, para saber, assim, se a gente olhar nessa perspectiva, é meio engraçado, assim, tipo, eu li o que Deus falou, aí você manda para a profetisa e fala assim,
o que Deus falou é sério? Ele vai fazer isso mesmo, né? Assim, Deus quis dizer isso, mas assim, ele quis saber algo específico para o tempo dele. Assim, era mais ou menos, nós fizemos tudo isso que o Senhor falou que não era para fazer. Portanto, o que vai acontecer conosco? Então, eu só estou lembrando disso porque acho que Aicão estava no meio dessa comitiva. Então, Gedalias, uma outra coisa que cita no livro de Jeremias é que teve um momento em que o povo lá do povo dele, o povo de Israel, o povo de Judá, quis matar Jeremias porque Jeremias estava profetizando que Babilônia ia vencer e tal. Então eles quiseram matar, e esse Aicão foi um dos que falou, não faça isso. Então Gedalias, eu estou contando isso para dizer que Gedalias, a gente não vai ter muita informação sobre ele, mas tudo indica que Gedalias era de uma linhagem boa, né? O avô dele serviu com Josias, o pai dele tinha sido um homem que tinha protegido Jeremias, tal. Então esse Gedalias parece que é um sujeito bom. Não sei exatamente como que Nabucodonosor escolheu, mas foi uma coisa boa que ele fez, escolher esse homem para ser o governador. Ele não ia ser rei, né, não ia ter mais reinado, mas ele ia cuidar. Provavelmente, assim, que os naquele tempo, assim, quando eles colocavam alguém para governar até, o que eles queriam? Principalmente, o que o rei de Babilônia queria dele? Que ele administrasse, que não deixasse o povo ficar em desordem, né? Tivesse um governo, mas que pagasse tributos, né? Porque o que os imperadores queriam é que todos os povos pagassem tributos. Então, provavelmente essa seria a maior responsabilidade dele. Versículo 23. Ouvindo os capitães dos exércitos, eles e os seus homens. Quem são esses capitães dos exércitos? É que quando Babilônia conquistou Judá e Jerusalém, evidentemente ficaram focos de resistência, né? O principal exército de Zedequias, o principal exército tinha sido derrotado, os generais mortos, muitos soldados mortos, tal, mas espalhado assim pelos montes, pelas cavernas, pelos lugares de esconderijo, tinha pequenos bandos de resistência. Então, quando acabou a guerra, Jerusalém caiu. Então, quando agora Nabucodonosor colocou um chefe, esse Gedalias, para governar, aí esses bandos rebeldes que existiam, rebeldes à Babilônia, eles não tinham sido... estavam se escondendo e estavam prontos para resistir de alguma forma, mas ouvindo os capitães dos exércitos, eles e seus homens, que o rei de Babilônia nomeara Gedalias governador, vieram ter com Gedalias a Mispa. Mispa é uma cidade próxima a Jerusalém, foi onde Gedalias... Jerusalém estava destruída, ele não ia ficar em Jerusalém, mas ele ficou nessa cidade Mispa. Vieram ter com Gedalias, a saber, Ismael, filho de Netaías, e aí cita vários nomes. Versículo 24. Gedalias jurou a eles e aos seus homens: não temais os oficiais dos caldeus. Babilônia conquistou, assim, ele não está dizendo vocês têm que ficar lutando contra eles. Ele está dizendo assim, agora o negócio é a gente ficar quieto, servir. Será que ele estava fazendo uma coisa... Isso que Gedalias está falando era uma coisa certa ou errada? O que vocês acham? Ele falou assim, não é para temer os chefes, dos babilônios, ficai na terra e servir ao rei de Babilônia, e bem vos virá. Quem que falava isso antes? Jeremias, Essa era a mensagem de Jeremias antes, Na verdade, Jerusalém não precisava ter caído, não precisava ter sido destruída se Zedequias tivesse seguido essa... Então Gedalias, ele está falando a mesma mensagem que Jeremias falou. Falou assim, olha, vocês não precisam ter medo. Por que ele está falando isso? Porque, como eu falei, esses são bandos de rebeldes.
E eles estavam meio ali assim, o objetivo deles era resistir, como guerrilhas, né? Guerrilheiros, eles são bandos de rebeldes que não vão aceitar a Babilônia, que vão lutar contra ele. E Gedalias está falando assim, não, guardem as armas, vocês não precisam mais lutar, vamos cultivar a terra, vamos ficar aqui e tudo vai ser bom, não precisa ter medo. Porém, versículo 25, porém, no 7º mês veio Ismael, que é um dos caras que acabou de citar no versículo 23, né? Quais os homens que vieram ter com Gedalias? O primeiro nome é Ismael. Então esse Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, da descendência real. Nós não sabemos assim, quem que são esse pai e avô dele, mas aqui está dizendo que ele faz parte da família real, provavelmente da família de Davi, da família do rei. Então ele é da descendência real, e 10 homens com ele, e feriram a Gedalias, e ele morreu. Como também aos judeus e aos caldeus que estavam com ele em Mispa. Versículo 26. Então todo o povo se levantou, desde o menor até o maior, como também os capitães dos exércitos, e foram para o Egito, pois temiam os caldeus. Por que eles estavam com medo dos caldeus? Porque eles mataram o cara que... Caldeus são os babilônios, né? Eles mataram o governador que o rei de Babilônia colocou, então eles tinham que ter medo mesmo. Então eles se levantaram e foram para o Egito, pois temiam os caldeus. Então isso aqui é a história resumida. Agora nós vamos, daqui a pouco só vou terminar de ler esse capítulo para a gente fazer o fechamento, né, de 2 Reis, né? Mas depois nós vamos para Jeremias, porque Jeremias vai gastar 5 capítulos para falar dessa história. 5 capítulos para contar bem mais sobre essa história. Então é algo bem interessante. Mas eu quis ler aqui para vocês entenderem que essa história está aqui resumida. E é mais ou menos a essência. A essência é: colocou Gedalias como governador. O povo começou a se juntar a ele, parecia que ia ter assim, até um remanescente, ia ficar na terra. Aí veio esse outro indivíduo, Ismael, nós vamos entender melhor quem ele é em Jeremias, e matou Gedalias, e depois todo mundo ficou com medo, os que sobraram. Ismael matou muita gente, nós vamos ver a história sangrenta, né, em Jeremias. E aí eles foram para o Egito. Então, isso é o resumo da história, mas tem mais coisa para falar. Só que aqui em 2 Reis ele conta mais uma coisa que a gente já citou em aulas anteriores, que é, versículo 27, no 37º ano do exílio de Joaquim. Né? Joaquim é um daqueles 4 últimos reis, né? Ele é o terceiro, ele reinou por 3 meses, ele foi o penúltimo rei de Judá. Ele foi na segunda leva junto com Ezequiel, ou Ezequiel foi junto com ele, né, para a Babilônia. Então esse rei Joaquim, rei de Judá, no 30º ano de exílio, esse Joaquim ficou 37 anos no exílio. Nesse momento, eu sei que é difícil guardar essa cronologia, mas nesse momento que caiu Jerusalém e tudo, ele já tinha ficado no exílio 11 anos, tá? Que é o reinado de Zedequias. Então, depois foram mais 26 anos depois desse tempo. Então, no 37º ano do exílio de Joaquim, Nabucodonosor já morreu, rei de Judá, no ano que Evil-Merodach começou a reinar em Babilônia, no dia 27, no 12º mês, libertou do cárcere a Joaquim, rei de Judá, falou-lhe benignamente, pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia, mudou-lhe as vestes do cárcere, e ele passou a comer pão na presença do rei todos os dias da sua vida. O rei garantiu a sua subsistência de contínuo, dia após dia, todos os dias da sua vida. Dos 4 últimos reis, o único que parece que sobreviveu mais e que teve essa mudança de sorte, ficou lá em Babilônia, mas
teve uma mudança de sorte, porque não ficou mais na prisão, ficou, né, numa situação melhor, foi esse rei Joaquim. Ok. Então, isso aqui finaliza o livro de 2 Reis. Então, agora nós vamos para Jeremias capítulo 40 e vamos ver essa história agora com mais detalhes, né? Essa mesma história, porque envolve a própria vida de Jeremias. E nós já falamos um pouquinho sobre o início desse capítulo 40. Então, eu nem vou repetir. Eu só queria, mais uma vez, frisar uma coisa importante sobre a vida de Jeremias, que é a seguinte. Em Jeremias 40, eu não vou ler a primeira parte, os primeiros, sei lá, cinco versículos. Esse aqui conta como comandante da guarda de Babilônia, quando ele recebeu os presos, né? Foi um monte de presos de Jerusalém para um outro lugar onde esse comandante da guarda estava. Jeremias estava no meio dos presos. E o próprio Nabucodonosor, essa parte a gente já ouviu, né? Então só estou relembrando. O próprio Nabucodonosor tinha falado: olha, vocês vão dar uma atenção especial para um indivíduo lá, vocês vão cuidar dele, porque esse tal de Jeremias é que falou que a gente ia vencer. Então, vocês vão cuidar dele e vocês vão dar para ele liberdade e ele vai poder escolher onde ele quer ficar. Lembra disso? A gente falou sobre isso já. Então, Jeremias estava em correntes junto com os outros presos, aí o comandante falou: tire as correntes e agora você tem sua opção, você pode ficar aqui na terra ou você pode ir para a Babilônia e com certeza lá na Babilônia nós vamos te dar, você não vai ficar preso, você não vai ficar sendo escravo, você vai ter uma liberdade. Então nós já vimos como Jeremias ele não aproveitou essa oportunidade para ficar bem. E eu acho que isso, assim, hoje veio assim, muito forte para mim. Só queria frisar que talvez eu não usei esses termos na outra aula. Jeremias poderia, eu não sei se eu usei esses termos, então eu vou tentar colocar isso de uma forma mais forte. Jeremias poderia ter lucrado pessoalmente da missão dele. A missão dele foi uma missão ingrata. Todo o povo dele achava que ele estava sendo traidor, porque ele estava falando: vocês vão perder a guerra, vocês vão perder a guerra, vocês não vão ganhar, Babilônia vai entrar, vocês precisam se render a ele. Então ele tinha uma mensagem que o povo considerava como uma mensagem de traição. Só que quando Babilônia entrou, ele estava do lado, vamos dizer assim, né? Ele falava isso porque Deus mandou, ele não estava torcendo para a Babilônia, ele não estava apoiando Babilônia, ele não estava querendo que Babilônia ganhasse, ele não queria nada disso. Ele estava dizendo: Babilônia vai ganhar porque vocês pecaram, isso é juízo, isso é juízo. Mas vocês percebem como Jeremias recebeu uma oferta que às vezes a gente fala assim, sabe, uma oferta irrecusável, né? Ele recebeu uma oferta que é assim: olha, você falou, e inclusive que no versículo 2, essa parte a gente precisa ler de novo porque é fantástico, né? O comandante da Babilônia está dizendo para Jeremias: então, Jeremias, o Senhor Deus de vocês, porque ele não é meu Deus, o Senhor Deus de vocês falou que vocês perderam essa guerra porque vocês foram desobedientes. Só, né? Assim, essa cena assim, para mim é muito, muito estranha, né? Assim, ele está dizendo: tá vendo? Vocês perderam porque vocês foram desobedientes, vocês foram rebeldes, então por isso. Agora o Senhor trouxe o mal, como ele disse. Tudo isso aconteceu porque vocês pecaram, né? Então ele quase que fica ungido ali, pregando uma mensagem: vocês são pecadores e por isso que vocês perderam. Mas como você, Jeremias, sempre entendeu isso e falou a verdade, então agora você tem a chance de viver uma vida boa.
E isso me veio muito forte, né? Assim, tem muitas maneiras, claro que vocês podem viajar bastante nessa frase, eu acho que tem muitas aplicações, mas pensa bem, a palavra de Deus, não foi a palavra de Jeremias, não foi ele que inventou, a palavra de Deus poderia ter trazido lucro para Jeremias. Você pode usar isso como literal, né? As pessoas lucram financeiramente, mas aqui envolveria financeiramente, porque ele ia ter um sustento. Ele não ia ter que trabalhar, ele ia ter comida, moradia de graça. E, inclusive, quando ele decidiu ficar na terra de Judá, o comandante ainda mandou uma boa oferta com ele, né? De alimentos e tal. Isso ele não recusou, mas assim, ele poderia ter tido uma estabilidade, uma garantia de vida, ele não quis lucrar, né? Eu não sei se vocês estão lembrando, mas Hebreus 11 fala de Moisés assim também, né? Que Moisés foi criado pela filha de Faraó. Então, em Hebreus 11 fala assim, ele decidiu colocar a sorte dele com o povo de Deus e não que era escravo, né? Ele decidiu colocar a vida dele com o povo de Deus e não continuar usufruindo das riquezas e das regalias do palácio, né? Então, essa escolha é muito importante. Então, acho que e vocês vão ver esse final da vida de Jeremias, que a escolha dele, para ele, foi péssima. Foi péssima. Ele só colheu amarguras, já tinha colhido bastante, e ele daqui para frente, ele vai colher amarguras, porque é uma coisa você escolher, falar assim, não, eu vou passar falta financeira, nós vamos passar por dificuldades, mas eu vou estar com o meu povo que ama a Deus, eu vou estar no meio da minha família. Vocês vão ver assim, que família é essa com quem Jeremias resolveu ficar, porque só vai ter rejeição, só vai ter as pessoas não foram agradecidas, não reconheceram, então ele realmente escolheu algo muito difícil. Então, acho que a minha pergunta, antes de continuar, a pergunta que eu sempre faço, claro que eu não consigo responder plenamente, mas a pergunta que eu faço, que eu acho que vocês têm que fazer, todo estudante, leitor da Bíblia tem que fazer, quando lê uma parte da Bíblia, por que essa história está aqui? Porque tem umas partes da história, assim, tem muitas histórias na Bíblia que são cheias de sangue, de violência, e às vezes você não consegue entender o que essa história quer nos dizer. Então, eu só estou compartilhando assim, né, a minha grande pergunta que eu faço assim, quando preparo essas aulas, Deus, o que é que essa história quer dizer e, evidentemente, o que essa história pode dizer para nós hoje, né? Então, esse é o início da história. Então, Jeremias poderia ter escolhido ter ido embora e ter tido uma vida garantida. E até assim, no versículo 5, parece até que Jeremias ele está meio paralisado, assim. Ele não fala assim, não, eu já sei o que eu vou fazer. Parece que ele fica indeciso. Nas entrelinhas, depois que no versículo 4, ele fala, você pode ir para onde você quiser. Jeremias parece que ele não sabe o que fazer. Aí o próprio comandante fala assim, bom, eu estou vendo que você não sabe, você não está conseguindo decidir, então fique aqui com Gedalias, eu coloquei Gedalias, ele vai cuidar de você, né? Que ele fala, volta Gedalias, a quem o rei de Babilônia pôs, e habita com ele, ou vai para qualquer outra parte que te aprover. Então o comandante lhe deu sustento para o caminho presente, deixou ir. Então agora nós retomamos a história, que é a mesma, só que mais expandida, que nós vimos em segundo Reis. Assim veio Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Então, se você está com um esboço, é só para vocês entenderem onde nós estamos, e hoje nós só vamos conseguir falar uma parte. Nós vamos falar sobre o curto governo de Gedalias e depois a letra B sobre a traição e assassinato. Essa parte da história, então, só para vocês entenderem, Jeremias ficou
né? Resolveu ficar com Gedalias, não foi embora para a Babilônia. Mas essa parte da história, com a morte de Gedalias e tudo, Jeremias não aparece. Ele vai aparecer um pouco depois. Tá? Então, essa primeira parte, na verdade, esse resto do capítulo 40 e o capítulo 41 inteirinho, não vai falar de Jeremias. Ele estava lá, mas ele não aparece, ele não, parece que ele não interferiu, ele não podia ter feito nada, sei lá. Então, essa primeira parte que envolve a morte, o assassinato, né, de Gedalias, Jeremias não está fazendo parte. Mas vamos ler. Talvez eu não vou ler tudo, porque os detalhes são terríveis, né? Mas assim, só para a gente entender. E tem, assim, a minha pergunta continua. Eu vou tentar interpretar o que eu consigo entender do objetivo da história, que eu acho que é depois desses acontecimentos, porque o acontecimento em si não fala nada de Jeremias, não fala nada assim que Deus queria. Nós não temos nenhuma interpretação bíblica. Lembra que a gente sempre fala assim, às vezes a gente faz umas perguntas, mas por que isso aconteceu? A Bíblia não fala. Agora, tem coisas que a Bíblia fala. E isso aconteceu porque Deus, né, de alguma maneira, né, Deus queria que isso acontecesse. Mas essa parte da história não tem presença de Deus, não tem interferência de Deus, pelo menos assim, no registro histórico. Então, só vamos entender assim o cenário, que você vai entender a tragédia maior, né? A tragédia fica mais forte em você do que em Reis, porque você vê assim que havia um raio de esperança, apesar de tudo isso que tinha acontecido, as várias derrotas e cativeiro das 10 tribos, cativeiro agora de Judá, 3 levas de cativeiro, destruição da cidade, tudo isso que aconteceu, parece que vai ter um raio de esperança. Então a tragédia é grande porque esse pequenininho, essa chamazinha, esse raiozinho de esperança é apagado. Então, essa parte da história acho que é para a gente sentir isso. Vamos ler, versículo 7. Jeremias 40, versículo 7. Ouvindo todos os oficiais dos exércitos, a mesma coisa que nós lemos em Reis, que estavam no campo, eles e seus homens, que o rei de Babilônia tinha posto sobre a terra, Gedalias, filho de Aicão, que havia lhe confiado os homens, as mulheres, os meninos e os mais pobres da terra, que não foram levados cativos para a Babilônia, vieram ter com Gedalias a Mispa a saber. E aí cita os nomes. Versículo 9, a mesma coisa que falou em Reis. Jurou Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a eles e aos seus homens: não temais servir aos caldeus. Ficai na terra, servir ao rei de Babilônia, e bem vos irá. Eu mesmo, Gedalias falando, habitarei em Mispa para estar às ordens dos caldeus. Então, ele é o governador, ele vai ficar nessa cidade, ele vai receber ordens, ele vai ter que fazer o contato com Babilônia. Eu habitarei em Mispa para estar às ordens dos caldeus que vierem a nós, mas vós recolhei o vinho, as frutas de verão, o azeite, e metei-os nas vossas vasilhas e habitai nas cidades que tomastes. Lembra que vinho, frutas, isso tudo assim é uma coisa que demora para produzir. Mas por que já tinha? Porque o povo estava plantando antes. Eles se apossaram, né, de terras que foram abandonadas por causa das pessoas que morreram ou foram para o cativeiro. Olha o versículo 11. Do mesmo modo, agora tudo isso aqui é novidade, que nós não vimos em Reis. Do mesmo modo, quando todos os judeus que estavam em Moabe, então você tem que visualizar o mapa, né? Hoje nós temos em volta de Israel, ao norte tem Líbano e Síria, do lado leste tem Jordânia, Moabe seria Jordânia hoje, né? Filhos de Amon, também Jordânia. Edom, já indo para o sul, talvez já parte da Arábia Saudita, né? Então, esses países, essas regiões eram próximas. De onde que estavam vindo esses judeus? Esses judeus, eles tinham fugido da guerra, eles tinham fugido quando o rei de Babilônia veio, aqui não conta quando, quanto tempo, mas eles tinham fugido, porque a situação estava negra mesmo em Israel, então eles fugiram para lá.
E quando eles souberam que agora tinha, né, agora estava em paz, acabou a guerra, né, não é isso que acontece com muitos refugiados, né, acabou a guerra, então os que podem voltam para, porque eles têm casas e é a terra deles, é o povo deles e tal. Então os judeus que estavam em Moabe, entre os filhos de Amon, em Edom e os que haviam em todas aquelas terras, ouviram que o rei de Babilônia havia deixado um resto em Judá e que havia posto sobre eles a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, voltaram todos os judeus de todos os lugares para onde foram lançados e vieram até de Judá a Gedalias, a Mispa, e colheram vinho e frutas de verão em muita abundância. Então, tinha paz, tinha muita terra que não tinha dono, tinha muitas vinhas, né, e plantações, né, pomares e tudo mais, que não tinham donos mais, né? Então tinha uma grande oportunidade. Então eles voltaram para a terra. Aí, versículo 13. Então, nós não sabemos quanto tempo ele ficou, né? Quanto tempo que foi esse governo de Gedalias, né? Fala lá em Reis, fala que foi no 7º mês, mas a gente não sabe em qual ano. Não foi muito longo, mas deu tempo deles colherem essas frutas, né? Essas plantações e tal. Versículo 13. Joanã, ele também é um daqueles que foi, né? Está citado no versículo. Lembra que vários chefes foram se juntar a Gedalias. Então, Joanã também é um desses indivíduos, filho de Cariá. Todos os oficiais dos exércitos que estavam no campo vieram a Gedalias, a Mispa, e lhe disseram. Eles tinham uma informação correta, muito correta. Eles vieram alertar. Eles vieram falar assim, olha, você está correndo perigo. Então eles vieram para Gedalias e falaram assim, versículo 14. Sabes que Baalis, rei dos filhos de Amon, enviou Ismael, filho de Netanias, para te tirar a vida? Vocês estão assim, tem vários nomes, mas os nomes que são importantes são Ismael, foram vários indivíduos que vieram, vários chefes, comandantes, que vieram para Gedalias. Um foi Ismael e outro foi esse Joanã. Ismael veio com a intenção errada, nós já lemos, vocês já viram a história, vocês não estão em suspense, né? Vocês já viram em 2º Reis que é Ismael que vai matar Gedalias. Então Joanã, ele está alertando, ele está dizendo, olha, você sabia que esse cara que está junto com vocês, ele veio com a intenção de te matar? Não sei como é que Joanã ficou sabendo, mas ele ficou sabendo. E ele veio, esse Ismael, porque ele fala assim, sabes que Baalis, rei dos filhos de Amon. Então, esse Ismael é um dos que veio de outro país, de outra parte. Ismael veio dos filhos de Amon. Na verdade, ele veio enviado do rei lá dos Amonitas. Então, ele veio com essa intenção. E Gedalias foi advertido, foi alertado. Falou assim, olha, você sabe que ele veio para te tirar a vida, mas Gedalias, filho de Aicão, não lhes deu crédito. Aí ele falou de novo. Então Joanã, filho de Careá, disse a Gedalias em segredo, em Mispa, permita-me ir e ferir a Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Por que te tiraria ele a vida, e todo Judá que se tem congregado a ti será disperso, e pereceria o resto de Judá? Mas disse Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Careá, não faças tal coisa. O que diz acerca de Ismael é falso. Coitado. Então, Gedalias, até onde a gente sabe, é um sujeito bom. Mas ele não se deu por advertido. Ele não prestou atenção. Ele não checou as notícias. A notícia é fake, né? Não, esse caso não era. Era notícia verdadeira, né? No 7º mês, 41, no 7º mês, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de sangue real, veio com os oficiais do rei, a saber, 10 homens com ele, a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, enquanto comiam ali juntos. Gente, isso aí é como a traição de Judas, né?
Que é enquanto isso para sim, claro que para nós também seria uma grande traição, mas dentro da cultura do Oriente até hoje, dentro da cultura do Oriente Médio, quando você está comendo, que você não come com, assim, comer junto não é uma coisa, como é que eu posso falar? Uma coisa assim, é um acaso, né? A gente está aqui comendo junto num restaurante, sei lá, assim, eles estavam comendo juntos. Esse comer juntos, você come junto com seus amigos, com seus aliados. A pessoa se levantar no Salmo, né, fala, né, assim, a pessoa que comia comigo na minha mesa se levantou contra mim, né, falando da. Então isso é a pior traição. Isso era a pior traição. Então, enquanto comiam ali juntos, levantou-se Ismael, filho de Netanias, com os 10 homens que estavam com ele, feriram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a espada, matando aquele que o rei de Babilônia havia posto sobre a terra. Bom, a história continua e tem uns aspectos da história, como eu falei assim, eu não sei exatamente qual seria o significado, o propósito de Deus, né? Mas a história é que esse Ismael era um homem sanguinário, porque ele matou, né? Existe uma suposição que pode ter algum fundamento, porque nós já vimos antes que Ismael era da família real, lembra? Acabamos de ler ali em cima que Ismael era da família real. E talvez por isso que Gedalias não quis acreditar. Ele é da família real, ele é judeu, ele é alguém do povo de Israel, ele é uma pessoa de confiança, né? Mas talvez a gente não sabe porque ele veio do rei de Amon e qual era o propósito? No fim a gente não fica sabendo, porque ele fugiu depois, acho que ele voltou para lá. Mas talvez ele estivesse com ciúme, querendo ele tomar o lugar. Mas o que ele faz ele mata todos os amigos, todos os principais que estavam juntos com Gedalias. E aí no versículo 4, no segundo dia depois do assassínio de Gedalias, sem ninguém o saber, vieram homens de Siquém, de Siló de Samaria. De onde que é Samaria? Samaria é daquela parte que é das 10 tribos, né? Mais para o norte. Lembra? Eles já tinham ido para o cativeiro, mas tinha gente lá, tinha alguns judeus lá. E esses homens, vieram 80 homens, com a barba rapada, as vestes rasgadas e os corpos retalhados. Deus era contra retalhar, cortar o corpo. Mas eles estavam usando, assim, o que significa barba rapada, vestes rasgadas e corpo retalhado? O que era? Eles estavam em luto, provavelmente por causa da destruição de Jerusalém. E eles vieram, traziam nas mãos ofertas de cereais e incenso para levarem à casa do Senhor. Saiu-lhes ao encontro Ismael, filho de Netanias. Olha como esse homem é traidor. Esses homens vieram em luto para oferecer um sacrifício. Não tinha mais tempo, mas eles iam oferecer alguma coisa ao Senhor naquele local. E Ismael sai chorando, como se ele estivesse do mesmo espírito com eles. Mas quando eles encontrou, eles disse: vinde a Gedalias. Gedalias já tinha morrido. Quando eles entraram na cidade, matou-os Ismael, filho de Netanias, e os lançou numa cisterna, ele e os homens que estavam com ele. Então ele mata todos os amigos, todos os comandantes, todos os auxiliares de Gedalias, ele mata esses homens, aí conta que 10 desses 80, você não nos mate, que a gente sabe onde tem um estoque de alimento. Aí ele não mata esses 10 por causa disso, mas ele leva cativo, versículo 10, Ismael levou cativo a todo o resto do povo que estava em Mispa, e no final do versículo fala que ele ia levar esses cativos lá para os filhos de Amon. Então, a gente não sabe exatamente qual que era a intenção dele. O que acontece depois? Versículo 11. Ouvindo Joanã, lembra de Joanã? Joanã é o cara que tinha dado a advertência. Ele não estava junto na hora, ele não morreu. Joanã e todos os oficiais dos exércitos que com ele estavam, ouviram todo o mal que Ismael havia feito,
Tomaram todos seus homens, foram pelejar contra Ismael, acharam-no ao pé das muitas águas, e aí no fim ele toma de volta todos os cativos que estavam com Ismael. Ismael foge, né? Versículo 15. Ismael escapou de Joanã com 8 homens e se foi para os filhos de Amon. Ele voltou lá para a terra dele. Não para a terra dele, onde ele morava antes. Versículo 16. Então Joanã, filho de Careá, e todos os oficiais tomaram o resto do povo que ele havia recobrado de Ismael, desde Mispa, depois que tinha ferido os Gedalias, isto é, os homens valentes de guerra, as mulheres, os meninos, os oficiais da corte, que havia recobrado de Gibeon. Partiram, indo habitar em Jerute-Quimã, que está perto de Belém, e dali entraram no Egito. Por causa dos caldeus, eles os temiam por ter Ismael, filho de Netanias, ferido a Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei de Babilônia tinha posto sobre a terra. Então, essa é a história triste. É triste por causa do que aconteceu com Gedalias, foi uma traição. É triste porque tinha essa esperança, tinha gente voltando de vários países para somar forças. Tinha uma esperança de que então vai ter um remanescente do remanescente que ficou aqui, os mais pobres da terra, mas nós vamos ficar aqui em Judá e nós vamos recomeçar a nossa vida. Então, hoje eu só quero começar o 42, o resto vai ficar para a próxima aula. Mas essa parte aqui é muito importante. Então, agora vai entrar Jeremias na história, que é o que com certeza tem mais interesse. Só quero dizer o seguinte, como eu falei, não temos nenhum registro assim, Deus quis, por que isso aconteceu? O que a gente pode deduzir dessa história? Não que Deus queria que isso acontecesse, vocês vão ver alguma coisa que Deus fala aqui que vai mostrar que Deus não queria que isso acontecesse. Mas, de alguma forma, lembra que Deus tinha dado uma palavra para Jeremias que 70 anos o povo ia ficar no cativeiro e que a terra ia descansar. Claro que alguém sempre ficava na terra, né? Mas, que fosse dos judeus ou de outros povos, sim, ficou bem mais vazio, mas tinha alguém lá. Mas, simbolicamente, era como se a terra tem que descansar todos os anos que o povo não guardou o descanso sabático, etc. Então, a única coisa que eu consigo entender dessa história, e a minha pergunta continua, Deus, por que essa história está na Bíblia? E também não só porque está na Bíblia, por que isso aconteceu? Por que isso, né, ficou assim? Um pouco vocês vão entender com a continuação da história, que Deus, assim como Josias era um homem bom, mas o povo não voltou a Deus. O povo não voltou, não realmente se arrependeu. Então, de alguma forma, o que nós podemos concluir é que Deus não está ainda restaurando a terra, Deus não estava protegendo. Então, as coisas estão acontecendo meio sem a presença de Deus, sem Deus falar assim, não, esse é um propósito de Deus, mas mesmo assim, olha o que Deus vai falar. Eu não posso dizer que Deus não tinha nenhuma intenção. Então, tem muitas perguntas, a gente não sabe, mas nós temos aqui, eu vou só iniciar essa história, que eu quero que vocês vejam um ponto muito importante. Então, vocês entenderam. Então, Gedalias morreu, Ismael levou um grande grupo cativo, né? Sequestrou esse grupo e ele levar para a terra de Amon, não sei qual era o propósito, mas enfim, Joanã conseguiu fazer Ismael fugir e pegou o povo que estava com Ismael, pegou de volta. Só que eles não quiseram mais ficar na terra, eles vão caminhar para o Egito. Mas aí, de repente, agora, sim, Jeremias está lá, a gente não ouviu falar dele, mas ele está lá o tempo todo. Então, de repente, eles falam assim, mas tem Jeremias aqui, vamos perguntar para Deus se Deus quer que a gente vá para o Egito ou não. Então, 42, versículo 1. Então, chegaram todos os oficiais dos exércitos, Joanã, filho de Careá, Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disseram a Jeremias, o profeta, cai a nossa súplica diante de ti,
e roga por nós ao Senhor teu Deus, por todo este resto, né? Você gostaria de estar no meio de um resto? Né? Assim, o povo que está ali é chamado de remanescente, né? É o que sobrou. Então, cai a nossa súplica diante de ti, roga por nós ao Senhor teu Deus, por todo este resto, pois de muitos restamos uns poucos, como veem os teus olhos. Ora, para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. O que vocês acham? Sim, isso aqui é uma coisa boa, não é? Eles estão pensando, né? E o pensamento era supernatural. Você ia querer ficar, depois que aconteceu tudo isso, cada vez que havia assim algum tipo de revolta, Babilônia vinha e arrasava e levava o povo embora, ficava bravo. Então, assim, eles não queriam enfrentar mesmo Babilônia de novo. Então, eles não queriam ir embora. Eles não queriam ficar. Eles queriam ir embora porque estavam com medo. Mas aí falavam, vamos perguntar para Deus. Aí, versículo 4, respondeu-lhe Jeremias o profeta, eu vos ouvi, certamente orarei ao Senhor vosso Deus, conforme as vossas palavras. Eu vos declararei o que o Senhor responder, e não vos ocultarei nada. Você acredita que Jeremias vai ser fiel? Ele sempre era. Ele falava o que o povo não queria ouvir, lembra? Zedequias falou assim, você tem uma palavra para mim? Tem. Você vai ser derrotado. Né? Assim, então ele falava. O que Deus mandava ele falar, ele falava. Porque ele está numa situação, mais uma vez, Jeremias está numa situação difícil. Porque o povo perguntou o que nós devemos fazer, mas eles já sabiam o que eles queriam fazer. Eles já sabiam. Na verdade, como vocês vão descobrir, eles já tinham decidido até. Talvez nem eles soubessem. Talvez eles até pensassem, vamos perguntar para Deus. Né? E Jeremias falou, eu vou falar tudo, pode deixar. 10 dias mais tarde... Ah, não, peraí, eu pulei um versículo aqui. Não vos ocultarei nada. Versículo 5. Então disseram a Jeremias, seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós. Olha o que eles falaram. Se não fizermos conforme toda a palavra com que te enviar a nós o Senhor teu Deus. Vocês lembram de alguma outra ocasião que eles falam assim, tudo que Deus mandar a gente vai fazer? Né, lá no Monte Sinai? Né? Não, eu vou dar minha aliança, eu vou falar, não, tudo que o Senhor falar a gente vai cumprir. Né? Versículo 6, seja ela boa, a palavra, seja ela má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. Gente, tem muita coisa, muita coisa que a gente pode pensar, né, sobre quando você vai perguntar para Deus. Né, quando você vai perguntar para Deus qual deve ser a atitude do seu coração. Né? Porque, como eu falei, assim, é bem possível que eles estivessem achando que eles... Né, eu não acho que eles estavam sendo totalmente falsos. Né? Tinha alguma coisa errada, né, que vai acontecer, mas... talvez eles falam, não, o que Deus falar, né? A gente tem essa... Você não sabe o que Deus vai falar. Assim, Deus, fala, Senhor, mostra, né? O que o Senhor mandar, né? Aí Deus fala assim, não, isso é o diabo que está falando, né? Isso é a carne, isso é a fulano que imaginou isso e veio falar comigo. A gente tem E às vezes né? Pior que tem muitas palavras confusas, né? Não estou falando que cada palavra que vem para você vem de Deus, que infelizmente não é. Mas eles fizeram essa declaração, nós vamos fazer tudo o que o Senhor mandar, nós vamos fazer, seja boa ou seja má. E olha, eles tiveram paciência, porque Jeremias ficou 10 dias sem saber o que Deus estava falando. E eles, acho que meio com medo, né? Babilônia vai chegar, nós estamos aqui ainda. Né? Mas eles esperaram. 10 dias mais tarde veio a palavra do Senhor. Olha como é dura a missão de um profeta, né? Porque ele não pode falar. Ele podia dizer assim, olha, Deus não me falou nada, mas o que eu sinto
o que, né, assim, o que eu vejo que Deus está falando, o que eu vejo, assim, eu acho que sim, né, dentro das circunstâncias, acho que é sábio, né? Ele podia ter falado da cabeça dele, mas ele não podia falar. E Deus não falou durante 10 dias. 10 dias para quem está precisando de uma resposta é muito tempo. 10 dias, então, aí ele chamou Joanã, filho de Careá, todos os oficiais dos exércitos que havia com ele, todo o povo, desde o menor até o maior, e lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel, a quem me enviastes, para lançar a vossa súplica diante dele. Se ficardes, puxa, sempre a palavra de Jeremias é contra a corrente, né? Sempre não é o que o povo pensa. Se ficardes nesta terra, eu vos edificarei, e não vos derrubarei, plantar-vos-ei, e não vos arrancarei. Pois estou arrependido do mal. Tem alguma outra tradução aqui? Tem uma que, eu não sei se alguém tem o NVI, acho que fala, pois me pesa no coração o mal que eu tenho feito. Gente, essa, assim, o arrependimento é como em Gênesis 6, quando Deus fala que se arrependeu de ter feito o homem, não é assim que ele mudou de ideia, é a tristeza do coração dele. E, gente, isso aí, gente, é coisa que comove. A gente não pode pular esse versículo, a gente não pode, na verdade, nós vamos praticamente parar aqui hoje, né? Porque a história vai continuar e não vai dar tempo de ir até o fim. Mas Deus está falando, ele não está assim, eu se pudesse fazer de novo, eu não faria. Ele não está falando isso. Estou arrependido do mal. Ele está dizendo, esse juízo pesa no meu coração. Eu não quero fazer isso. Vocês estão fazendo mal a si mesmos, vocês estão se destruindo. A história vai continuar, nós vamos continuar nessa história na próxima aula, porque é uma história que mostra como Deus, ele quer fazer tudo, e ele quer fazer tudo para que não venha o juízo. Ele não quer isso, então ele fala assim, gente, vocês têm mais uma chance. Vocês, esse restinho, vocês ainda têm uma chance de obedecer, não fuja. Lá no início, nós vamos depois retomar isso também, isso um pouquinho mais para frente, no início do livro de Jeremias, os primeiro capítulo de Jeremias é o chamado dele, mas a primeira profecia de Jeremias é capítulo 2, 3 e a primeira parte do 4. E eu nunca tinha visto de tal forma, mas eu estava vendo uma análise, assim, lendo um comentário de uma pessoa sobre o livro de Jeremias, e ele mostrou que capítulos 2, 3 e a primeira parte do 4 de Jeremias é um resumo de todo o livro de Jeremias. Eu achei tremendo ver isso. E uma das coisas que ele tem lá essa profecia do capítulo 2 é muito antes, não fala, né, de qual rei, mas é muito antes dessa época. E ele está dizendo, não confie no Egito, não confie no Egito. Gente, essa é uma mensagem de Isaías, nós já falamos sobre isso em outras épocas, essa coisa de confiar, na verdade, idolatria é isso, quando você confia em algo que vai te salvar, que não é Deus. Isso não é fácil, eu não estou achando isso aqui fácil. O que você faria nessa situação? O que nós faríamos? Não foram eles que mataram Gedalias. Então, sim, aconteceu isso, e eles ficaram morrendo de medo. E eles sabiam o que Babilônia podia fazer. Então, não era um perigo imaginário, era um perigo real. Mas Deus vai suplicar. Depois, na próxima aula, nós vamos ler aqui para frente, porque vai até o fim do capítulo, então nós não temos tempo para analisar tudo. Mas Deus, quando Jeremias falou com Zedequias, não sei se é capítulo 38, me parece, quando Zedequias perguntou,
Jeremias estava na prisão, né? E Zedequias veio até meio às escondidas, né? E perguntou: tem uma palavra para mim? E Jeremias fala: tenho e tal. Mas depois ele continua, ele fala com Zedequias e ele suplica. Isso é uma outra coisa que me comove muito. Por que Deus precisa nos suplicar? Deus suplica. Ele fala assim, ele quase assim: por favor, por favor, por favor, não faça isso. E é isso que Deus fala com a gente. Quantos caminhos que a gente segue que vai ser para a nossa destruição. E Deus, pelos seus caminhos, que muitas coisas a gente não entende, tem coisa que Ele nos protege, tem tanta coisa que Ele nos protege, a gente nem faz ideia de quantos perigos e quantos caminhos e quantas portas que Ele fecha, e a gente fica até bravo com Deus e, na verdade, isso está nos protegendo de alguma coisa ruim. Tem coisas que Deus protege, mas tem coisas que Deus não pode proteger porque Deus está procurando uma coisa voluntária. Então Ele fala: por favor, a decisão é sua, mas por favor, não faça isso. Não faça. E aqui Ele vai falar, só para vocês terem uma ideia assim, versículo 19, Ele fala assim: disse-vos o Senhor, ó resto de Judá. Deus está se colocando diante do povo: ó resto, não faça isso, não vá para o Egito, lá vai ser tragédia. Vocês acham que, olha gente, isso aqui é profundo. Vocês acham que estão fugindo do perigo? É lá que o perigo vai pegar vocês. Vocês acham que o perigo vai pegar vocês aqui? Não, aqui vocês estão seguros. A segurança, aos olhos de Deus, a segurança é o contrário do que a gente pensa. A segurança não está no dinheiro, no emprego, não sei o quê, outras coisas, outras fontes, governo, outros, né, nos armamentos, nas defesas. Israel tem defesas super tecnológicas. Pelo que a Bíblia diz, essas defesas não vão proteger Israel um dia. Então, tem muita segurança, tem muitas coisas que o Egito representa, né, que são seguranças nossas. E Deus está falando assim: fique onde eu te colocar, fique onde eu mandar. E a mensagem dele é essa. A palavra de Deus para aquela época, eu tenho falado muitas vezes aqui nessas aulas, como a gente precisa saber a palavra de Deus para nós hoje. Porque onde é que a igreja deve se posicionar? O que é que nós devemos proclamar? O que o mundo vê quando nós, como igreja, proclamamos que a nossa segurança é alguma força de governo, é algum partido, algum candidato, alguma... Sabe, eu estou usando isso, mas tem muitas outras aplicações. O que o mundo vê em nós quando nós colocamos nossa esperança no Egito? Então ele está dizendo: a sua segurança é estar no centro da vontade de Deus. Parece perigoso, parece que é algo que todo o seu bom senso, todas as suas circunstâncias, é a pior opção possível. Não dá. E por que depois, vocês vão ver, depois eles reagem mal, né? No capítulo 43, eles vão recusar, eles vão acusar Jeremias de ser um traidor. Coitado de Jeremias, né? Ele vai ouvir isso de novo: você está nos traindo. Você quer nos entregar nas mãos do rei de Babilônia. Ele vai ouvir isso de novo. Lembra que eu falei assim, a decisão de Jeremias de ficar com o povo, olha o que está rendendo para ele. Mas ele é fiel, ele está junto com o povo de Deus, ele não abandona, ele não vai embora, porque até o final, na cronologia, só adiantando essas coisas, assim, só para você ter uma visão, na cronologia, o capítulo 44 é o último capítulo de Jeremias, na cronologia. A última coisa que nós sabemos da vida de Jeremias, a última palavra que ele dá é no final do capítulo 44. Depois, os outros capítulos que vêm depois foram dados antes. Então, cronologicamente, nós não sabemos como Jeremias morreu.
né, existe uma tradição, mas não tem nenhuma, acho que nenhuma comprovação, que ele foi apedrejado, mas a gente não sabe se ele morreu uma morte natural, mas que ele se identificou com o povo até o fim. Mesmo eles desobedecendo a Deus, ele foi junto com eles. Mas por que ele foi junto com eles? Porque ele continuou falando, ele continuou falando, ele continuou alertando. Então, eu vou terminar aqui, mas eu queria que vocês pensassem aqui, né, no versículo 10, que Deus anseia, não é o momento em que o povo, esse momento não é o momento de restauração, não tinha chegado no ponto. Sabe aquela coisa assim que às vezes acontece na nossa vida pessoal, que você fala assim, Deus, eu estou no fundo do poço. E parece que você chegou lá no fundo do poço, aí você vê que é um fundo falso, você cai mais um pouco, né? Então, assim, qual que era o fundo do poço? Quando caiu Jerusalém, não foi o fundo do poço. O fundo do poço está chegando aqui. Ainda tem mais coisas, né? Nem caí do poço. Então, mas por que isso? Porque Deus queria que fosse o fundo do poço. Deus queria que aqui fosse a virada. Ele queria que fosse a virada. Ele falou assim, eu estou sentindo mal, pesa sobre o meu coração. Gente, você entende isso? Pesa. A criança não consegue pensar na mãe que fica a noite toda sem dormir. A criança, o bebezinho não vê isso. Nós não vemos muitas vezes o sofrimento de Deus. Mas Deus sofre muito mais do que nós. Quando você fala assim, mas por que Deus deixou isso acontecer? Por que Deus permite? Deus está pagando um preço maior do que o nosso, porque ele sofre muito, como qualquer pai ou mãe sabe, né? Que qualquer sofrimento do filho, você fica quase louco, né? Sofrendo com as possíveis consequências. Então, isso pesou muito sobre ele, e ele queria, se vocês ficarem nessa terra, eu vos edificarei. Ele queria muito fazer isso. E todo o tratamento de Deus, como a gente tem estudado nessas últimas aulas, é para nos trazer para o centro da vontade dele, né? E se você não pegou esse livretinho novo que nós publicamos há pouco tempo, ele fala exatamente sobre isso, proteção na insegurança. Eu ainda tenho alguns aqui, se você não pegou, pegue, porque ele fala sobre como Deus... como não, assim, onde é o lugar seguro e como Deus nos protege. Então, nós precisamos muito aprender isso. Senhor, nós colocamos a nossa vida diante de Ti porque nós reconhecemos que nós não somos diferentes desse povo que estava diante de Jeremias. Nós também perguntamos, Deus, o que o Senhor quer de mim? E quando o Senhor fala, não pode ser, imagina, isso não é possível ser a Tua vontade. Senhor, ajuda-nos, Senhor. Queremos realmente amar a verdade, queremos realmente amar o lugar que o Senhor preparou para nós. O Senhor tem algo para cada um de nós e para nós como Teu povo. O Senhor tem um lugar seguro. Vai ser no meio da tempestade, vai ser contra todas as correntezas, vai ser totalmente ilógico, mas é o lugar que o Senhor tem para nós. E pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, para que nós possamos reagir de modo diferente à Tua palavra. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.